Agora eu quero apenas falar com vocês sobre um texto, que não vai dar tempo da gente falar sobre ele todo hoje, mas eu preciso deixar um pouquinho com você, que está lá em João capítulo 17, verso 11, e esse texto ele tem mexido já comigo há alguns dias, porque esses dias atrás eu coloquei até, eu acho que no grupo do WhatsApp, uma parábola, uma história, que daqui a pouco eu quero falar sobre ela, mas o texto chave está aqui em João capítulo 17, verso 11, que diz assim, é uma oração de Jesus, antes dele subir ao céu, antes dele morrer e depois subir ao céu. Ele diz assim, ele está orando ao Pai e está dizendo, Pai, eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Agora olha a oração de Jesus, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Se você ler o capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 de João, você vai ver Jesus orando, e ele está fazendo uma oração, porque daqui a algumas horas ele vai ser levado à crucificação, ele vai ser levado à morte. E o interessante é que Jesus, ele não estava preocupado com a sua morte. Jesus, às vésperas de morrer, não está preocupado com a sua morte. Ele está preocupado com a igreja. Ele está preocupado com os seus seguidores. E qual é a preocupação de Jesus? Jesus estava preocupado em que a igreja mantivesse a unidade. Diga comigo, unidade. Eu queria pedir que os levitas subissem aqui no altar, só os que tocam, não precisam os que cantam, só os que tocam. Subam aqui, por favor, que eu preciso de vocês um minuto, para mostrar o que é a unidade. Jesus, nessa oração ele diz, Pai, protege-os para que eles sejam um. Interessante que Jesus, ele pede ao Pai que proteja a unidade dos seus discípulos. Gente, o assunto é tão sério que a unidade é um assunto tão sério que Jesus pede ao Pai que nos proteja para que possamos nos manter como um. Sabe por quê? Porque quem caminha só está desprotegido. Glória a Deus. Diga comigo, a unidade é um assunto tão sério que Jesus pede ao Pai que nos proteja para que possamos nos manter como um, porque quem caminha só está desprotegido. Leia comigo esse finalzinho aqui que está em amarelo. Quem caminha só está desprotegido. Diga para a pessoa da direita, quem caminha só está desprotegido. Diga para a pessoa da esquerda, quem caminha só está desprotegido. Não sou eu que falei isso, foi Jesus. E se você olhar a natureza, você vai ver claramente. Assista qualquer filme sobre a natureza, os animais. Todas as vezes, o predador vai em busca daquele animal que caminha só. Ele só vai atrás desse, ele não vai atrás do bando, ele vai atrás daquele que caminha só.
Quem caminha só está desprotegido. É por isso que Satanás quer que você caminhe só. É por isso que Satanás não quer que você se una como igreja. É por isso que Satanás não quer que você se reúna nas células, nos GCs. É por isso que Satanás não quer que você participe de discipulado. É por isso que Satanás não quer que você se envolva com nada, principalmente com irmãos de fé. Ele não quer isso. Ele quer ver você só. O que é unidade? A unidade pela qual Jesus tanto pediu. Vamos lá, para tocar um pouquinho só. O que é a unidade? Aqui estão esses ministros de louvor que vão nos dar um exemplo do que é unidade. Porque quando a gente pensa em unidade, muitas vezes a gente fala assim: o que é unidade? Unidade deve ser todo mundo ser igual. Não, eu não penso igual aquele irmão, por isso que eu não vou caminhar com ele. Eu não gosto muito daquele irmão. Até a Bruna falou, né? Eu tenho medo da pastora porque ela tem a cara feia. Cara feia não, cara de brava. Às vezes a gente tem dificuldade de caminhar com uma pessoa, de andar em unidade com uma pessoa, porque às vezes a gente cria uma falsa impressão sobre aquela pessoa. No caso da Gláucia, é porque ela tem cara de brava. No meu caso também, tem pessoas que se aproximam de mim, para a glória de Deus, querido. Nós estamos nos unindo com vários pastores aqui da cidade, já estamos chegando a 100 pastores. Nós começamos agora no final do ano, já estamos em quase 100 pastores metodistas, pastores anglicanos, pastores presbiterianos, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, pastores assembleanos, pastores de todo tipo de denominação. E é interessante que muitos deles chegam para mim e falam assim: apóstolo, eu tinha medo de caminhar com o senhor, porque o senhor tem cara de bravo. E realmente, o que acontece? Muitas vezes, você olha para uma pessoa e você cria um estereótipo nela. Um exemplo: todo mundo que olha para o nosso querido Edgar acha que ele é bravo. Ele é um anjo. Ele é fofinho. Quer ver? Venha cá, Edgar, por favor. Me dê um beijo. Ó. Amém. Mas quem não conhece pensa assim: não, ele deve ser. Não. Às vezes a gente cria um personagem, a gente cria assim algo que acaba nos afastando das pessoas. Agora, as pessoas são iguais? Não são, elas são diferentes. Como nós vamos ver aqui agora. Olha o que é unidade. Começa a tocar em qualquer coisa. Ele está tocando bateria, um instrumento de percussão. Eu lhe pergunto: esse instrumento que ele está tocando faz o mesmo som que esse teclado aqui? Sim ou não? Mas começa a tocar. Agora, esse teclado e aquela bateria são instrumentos totalmente diferentes, som totalmente diferentes. E o instrumento que é esse teclado é totalmente diferente desse violão. Começa a tocar para ver. E é totalmente diferente dessa guitarra. E é totalmente diferente desse baixo. Mas eles estão em unidade. Olha o som gostoso que eles estão tocando. São totalmente diferentes. De repente alguém diz assim: eu não gosto do som da bateria. Mas para a bateria, para. Ó, não sei se vocês já perceberam, eles deram a bateria parou por um
momento eles tiveram uma dificuldade no ritmo. Agora, se você for olhar o músico, quando ele não tem bateria, ele fica no pezinho aqui, ó. Ele fica fazendo um compasso. Por que ele fica fazendo esse compasso no pezinho? Por falta da bateria. Então os músicos precisam do compasso da bateria. Isso é unicidade. Obrigado, querido. Vamos aplaudir Jesus pelos nossos queridos. Deus abençoe. Isso foi sem ensaio. O que foi que eu mostrei aqui para você rapidamente? O que é a unidade? O que é, em outras palavras, a unicidade? Repita essa palavra comigo: unicidade. O que é a unicidade? É aquilo que você vê não só numa banda, mas se fosse uma orquestra filarmônica com 100, 200 instrumentos, alguém tocando clarinete, alguém tocando, batendo aquele prato, alguém tocando tuba, enfim, cada um produz um som diferente, cada um tem um jeito diferente, cada um é uma técnica diferente, mas quando eles se unem, eles criam uma harmonia, eles chegam a um objetivo. Então é lógico, alguém pode dizer assim: mas o violão sozinho, ele faz som. Ok, é verdade. Porém, pode ver que 99% dos que tocam violão, em shows, se eles não têm nenhum instrumento, eles têm um aparelho do lado, como é que chama aquilo, Edgar? Que está fazendo lá 500 sons lá para eles. Eles têm um aparelhinho ali no computador que está criando outros sons. O teclado está aqui, ele faz um som sozinho, ok. Porém, se você olhar, quando o som está completo, há vários instrumentos tocando, a harmonia fica melhor no nosso ouvido. Eles atingem a unicidade. Agora imagine, volto a dizer, uma orquestra filarmônica com 500 integrantes. Essa unicidade acontece apesar de que cada um tem um jeito diferente, um som diferente, uma técnica diferente. Assim é a igreja, assim sou eu e assim é você. Gente, imagine uma igreja só de apóstolo Washington. Deus me livre, quem é que ia aguentar um negócio desse? Tem dia que eu não me aguento. Tem dia que eu me olho no espelho e dá vontade de dar um murro naquele cara do espelho. Imagine uma igreja só de Clidão. Até o Clidão ali falou: meu Deus. Então olha só a beleza da coisa. Deus nos fez totalmente diferentes. Porém, quando nós nos unimos, todos nós temos força, poder, a nossa força aumenta. Porque quando você vem na igreja, você percebe que alguma coisa aumenta em você. Que quando você vem na igreja, parece que você sai daqui fortalecido. O que aconteceu? Não foi apenas porque o apóstolo Washington, ou a apóstola Ângela, ou o pastor pregou, não. É esse estarmos unidos, estarmos juntos, isso aqui gera uma energia entre nós. Há uma energia emanando, saindo de cada um de nós. Essa energia se chama fé. Esse amém de vocês chama a atenção dos céus. E aí os anjos olham e falam assim: espera aí, tem um povo lá unido lá embaixo.
E por isso é que os milagres começam a acontecer. Então, foi por isso que o Senhor Jesus, ele orou e pediu, Senhor, ele pediu ao Pai, Pai, protege-os para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Sabe por que Jesus não teve medo nenhum de ir para a cruz? Porque ele sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia, eu não estou subindo sozinho, meu Pai está comigo. Só houve um momento em que aí Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque houve um segundo que o Pai teve, vamos dizer assim, que desamparar o Senhor Jesus, porque Jesus tinha que se tornar pecador. Ou seja, Jesus naquele momento na cruz, por um momento, ele tinha que sentir o que uma pessoa sem Deus sente. Por isso, foi o único momento que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele tinha que passar por aquele sentimento, de ficar por alguns segundos, não sei quanto tempo, sem Deus. Gente, se tem alguém aqui nessa noite, que não entregou sua vida para Jesus, ou que está afastado do caminho de Deus, ou que está meio lá, meio cá, hoje você não pode sair daqui sem tomar sua decisão, de entregar sua vida para Jesus, de voltar para Ele rápido. Mas o diabo muitas vezes afastou você até do caminho de Deus, com essa história, não adianta igreja, porque o pastor fulano é assim, porque não sei o quê, porque os irmãos dali, porque isso, porque aquilo, tudo isso é coisa do diabo. O diabo olha para você e fala assim, é melhor você ficar sozinho. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, não, para ser igual fulano, eu prefiro então ficar sozinho. Para ir lá na igreja, para ser igual àquela pessoa, eu prefiro então ficar aqui na minha casa. Essa é a estratégia do diabo, que você fique só. Porque uma pessoa só, uma pessoa que caminha só, está desprotegida. Então olha para a pessoa que está do seu lado, com muito amor, com muito carinho, eu sei que às vezes você não gosta, mas olhe com muito carinho e diga assim, não caminhe só. Não caminhe só. Deus tem nos levantado nessa cidade para caminharmos com alguns pastores, como eu lhe disse, com algumas igrejas. Existem pastores com os quais eu caminho, que há muita coisa neles que eu não concordo, mas eu caminho com eles. Mas se o senhor não concorda, como é que o senhor vai caminhar junto? Porque o fato de eu não concordar com a pessoa não desmerece o fato dessa pessoa ter se entregado para o mesmo Jesus que eu me entreguei. Porque eu sei que há pessoas que caminham comigo também não concordam com muitas coisas minhas. Então esse negócio de eu concordo, não concordo, eu concordo, não concordo. Gente, o principal é o seguinte, você está seguindo Jesus, então nós estamos em concordância. Para mim o que importa é isso, você está seguindo Jesus? Então, estamos juntos, como diz o Clidão. Amém? Para encerrar, por que eu estou falando com isso com você? Porque quero contar para você uma história que eu havia falado, que é a história de algo que aconteceu num hospital psiquiátrico, que antigamente era chamado de hospício. Não sei se hoje chama hospício ou hospital psiquiátrico, eu não sei. Às vezes eles mudam os nomes, mas antigamente era hospício. E esse é o tema dessa palavra dessa noite, que eu quero encerrar aqui, contando essa história. Um homem foi visitar o hospital psiquiátrico, e ele ficou assustado, e eu já fui, aqui em São Paulo, já aconteceu isso comigo também.
Eu fui visitar um hospital psiquiátrico que devia ter umas 150, 200 pessoas lá. E esse homem foi visitar esse hospital psiquiátrico, e ele ficou assustado, porque ele disse assim: mas peraí, aqui tem umas 200 pessoas, e entre médico, enfermeiro, segurança, no máximo deve ter uns 10. E ele chegou então para o diretor do hospital psiquiátrico e disse: olha, você não tem medo de uma hora esse pessoal se unir e vir para cima de vocês? Foi então que o diretor do hospital psiquiátrico disse essa frase: os loucos nunca se unem. Quem está entendendo, diga amém. Ele falou: não, a gente fica tranquilo aqui, porque os loucos nunca se unem. Nessa noite Deus quer me libertar e te libertar dessa loucura de caminhar sozinho, porque caminhar sozinho é loucura. Se há algum demônio, alguma força espiritual que está falando com você, falando na sua mente, ou falando na mente de alguém que está assistindo, dizendo assim: não precisa ir na igreja, não precisa ir na igreja sempre, esse negócio de GC, para que GC? Não, indo uma vez por mês na igreja está bom demais, você tem compromisso, Deus sabe disso, que você tem compromisso. Não se esqueça, só os loucos não se unem. Esse ano eu tomei uma decisão de caminhar em unidade com você, em unidade com os pastores da cidade, em unidade com aqueles que querem ir para o céu comigo, em unidade com aqueles que querem ir para o céu tanto quanto eu quero caminhar em unidade. Agora eu quero encerrar com uma pergunta, e essa pergunta, ela vale 1 milhão. Diga comigo, a pergunta que vale 1 milhão. Se é tão importante andar em união, se a união me dá poder, me gera conforto, me gera segurança, a Bíblia diz: melhor é serem 2 do que 1, e é verdade. Quando você vai com mais alguém, se Deus o livre acontece alguma coisa, mas tem um outro alguém, como a Bíblia diz, se um cair, o outro o levanta. Mas se estiver sozinho, quem é que vai levantá-lo? Esses dias mesmo aconteceu isso, no clube que eu frequento, um senhor bem obeso e já com alguns problemas, já é um senhor bem de idade, ele estava indo para o clube, e de repente ele caiu no meio do caminho, e por causa da obesidade dele, ele caiu e não estava conseguindo se levantar. Eu soube que ele ficou ali alguns minutos tentando se levantar e não conseguia, até que apareceu então uma pessoa, viu ele caído e o levantou. E se não tivesse ninguém? Ele estava lá de repente caído até hoje. Por isso Jesus e a Bíblia Sagrada diz: melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro o levanta. Agora, se a unidade me dá poder, se a unidade me ajuda a ter segurança, conforto, se a unidade gera tudo isso que eu estou lhe falando, então a pergunta que vale 1 milhão é: por que as pessoas sentem dificuldade de andar em unidade? Pergunte isso para mim. Por que as pessoas sentem dificuldade em andar em unidade? A resposta está aqui. Pode colocar. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.